Noite, sejam todos muito bem-vindos à Confraria da Padoca, nessa viagem pelo sertão de Guimarães. Uma Boa delícia ter noite. vocês aqui. Boa noite, Leila. E partilhar esse sertão, partilhar essa busca entre o bem e o mal, essa dualidade que Guimarães traz para a gente através do Riobaldo, nessas histórias maravilhosas, nesses microcontos que estão inseridos na obra, é uma coisa impressionante como a gente viaja e como esses microcontos são esclarecedores, né? Que é o caso da Maria Mutema, que é uma síntese da obra, né? Que é uma mulher que de repente ela é possuída pelo mal, ela mata o marido, ela derrama chumbo no ouvido, né? Ou seja, né? A escuta, né? A oralidade, e ela vocifera em relação ao padre, né? Que ela acaba matando o padre sem usar as mãos. Ele não aguenta aquela coisa toda e ela faz isso buscando o pior dos piores do interior dela. E aí quando ela confessa a culpa, que é a oralidade na igreja, na frente de todo mundo, ela se redime e acaba virando santa. Então essa busca, essa briga pelo bem e pelo mal, tá? Eu sou a Cláudia, eu sou mediadora e junto com a Casa Frida a gente criou essa estrutura toda do Guimarães, que vão ser 10 encontros. Em dezembro nós não vamos ter encontro em função do final de ano, e é a última quinta-feira do mês, nós vamos passar para janeiro, nós vamos pular dezembro, para que as pessoas possam Nós vamos ter encontro da confraria, mas o Guimarães a gente vai pular e vai fazer só em janeiro, para dar mais um respiro, a gente vai colocar o material de apoio para vocês, tá? Então eu peço que a gente deixe de lado um pouco a política, apesar de ser uma obra política, né, que tem toda essa profundidade, que a gente não fale da política atual, mas que a gente se enverede pela obra do Guimarães, e a gente possa comentar esse fator emocional, essa dualidade, essa busca, tá? Que existe na obra, e que a gente possa partilhar, possa difundir, ouvir. Isso, o grande da história, o grande da confraria, o grande desse encontro é a gente poder ouvir o outro, né? Então você tem uma presença maravilhosa aqui novamente que a gente conseguiu trazer, que é o Odilon, né? Ele vai estar aqui junto com a gente, um querido, e que vai ter o último encontro na sala com Clarice nesse sábado. Depois a gente vai colocar o link aqui para quem quiser assistir. É imperdível, de uma sensibilidade absurda. Ele toca a gente no fundo da alma, ele encarna a Clarice de uma forma assim sensível, maravilhosa. Ele está aqui com a gente, bem-vindo, Odilon. Está a Casa Frida aqui, tá? Que ela vai se apresentar agora, a Carla aqui com a gente. Vou passar a palavra para ela. Sejam muito bem-vindos e vamos entrar nesse sertão, né? Vamos entender o que acontece com esse Hermógenes, com esse Riobaldo que se depara com esse Hermógenes e acaba se misturando com ele de alguma forma. Ele tem algeriza, ele tem um distanciamento enorme do Hermógenes, mas ele acaba se misturando na guerra, né? Quando ele vira jagunço, ele acaba se misturando com ele, enfim. E essa briga desse pacto que ele tenta entender se ele vai fazer ou não com o diabo. Tá? Agora eu passo a palavra para a Casa Frida. Carla, a palavra é sua. Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todos aqui, a gente nesse quarto encontro do Grande Sertão. Queria agradecer também a contribuição voluntária dos que puderam contribuir, dizer que todos são bem-vindos aqui nas trocas com a gente. Cada encontro a gente pensa em separar em torno de 50 páginas para discussão, né? Então, para quem está acompanhando por essa versão de bolso, é da página 179 até a 229, né, da Companhia das Letras. E para quem está acompanhando na versão maior, essa daqui, é da 146 até 186, a página que a gente está lendo aqui para esse quarto encontro. E queria dizer também que o nosso material de apoio tem uma playlist do Sertão, que é uma playlist colaborativa. Quem quiser acrescentar músicas que remetam ao Grande Sertão, são todos bem-vindos. O material está todo disponível no site da Padoca e da Casa Frida. Então, quem quiser depois escutar com calma, é um pouco essa playlist que você estava ouvindo aqui na sala de espera. Então, queria agradecer
E preparei uma fala muito, assim, não escrevi nada, mas queria mais compartilhar algo da minha experiência relendo. É a 4ª releitura que eu faço da obra, e me chamou muito a atenção, foi algo que eu comentei com a Cláudia, como a gente precisa ir devagar na leitura, né? Porque reverbera de formas muito individuais a cada leitura que é feita, né? E dessa vez, para mim, foi algo tão curioso que eu comecei a ter uma série de sonhos, inclusive, com as passagens, enfim, principalmente agora que a gente está começando a se aproximar do julgamento do Zé Bedelo, né? Mas, assim, um pouco que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu fui pensando, né? Claro, tem diversas pesquisas sobre o tema, né? Sobre a obra, mas o que eu pensei mais autoral meu, que eu acho que o intuito é a gente falar um pouco o que ficou para cada um, que primeiro que nesse comecinho da parte 4 que a gente está lendo, é justamente quando o Riobaldo ele está se aproximando cada vez mais do Hermógenes. Então, o que eu fiquei pensando nessa releitura, que era justamente no momento em que ele está se havendo com esse amor pelo Diadorim, né? E que ele diz que é um amor que ele não sabe contar direito, que será que é um amor de Deus, esse amor que ele sente pelo Diadorim, e o quanto ele vai se assemelhando com Hermógenes, ele vai se vendo um pouco nele, né? Então, até separei uma parte que ele se diz, que ele fica se perguntando, que é aqui na página 157, que ele está durante uma situação junto com Hermógenes, que é justamente nesse momento que ele sai do Riobaldo professor para o Riobaldo Tatarana, né, que é o Riobaldo jagunço. E me chamou muita atenção, porque eu não tinha grifado das outras releituras. E ele diz o seguinte: tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar atrás. Tudo tinha me torcido para um rumo só. Minha coragem regulada somente para diante, somente para diante. E o Hermógenes estava deitado ali, em mim, encostado. Era feito fosse eu mesmo. Então, o que eu fiquei pensando é o quanto o Riobaldo ele vai se misturando com o Hermógenes, né? Dele se misturar com esse lado da personificação do mal que o Hermógenes representa. E isso foi um ponto que eu acho que tem todo sentido quando ele começa a narrar, né? Logo em seguida tem a história da Maria Mutema, quando ele está se perguntando dessas passagens emendadas da vida, né? E aí tem um pouquinho antes de começar, eu acho que tem muito, assim, para mim, ficou muito também, fiquei muito impactada com essa passagem dessa vez, que ele vai falar desse mundo que é muito misturado, né? E eu acho que é talvez o ponto principal dessa passagem que a gente está discutindo aqui hoje, que ele vai se perguntando, né, dessa ambiguidade, como é que o bem e o mal podem se misturar? Como é que é isso, né? E aí, logo em seguida, tem a história do Joey Bexiguento, que vai contar para ele, né, da Maria Mutema, e que é uma história, né, de uma mulher que comete assassinatos e, enfim, tem toda uma personificação do mal, né? E depois disso ela acaba, por incrível que pareça na história, ela recebe uma redenção, né, das pessoas, se tornando uma santa, a partir do momento em que ela se confessa. E algo que eu até sonhei, que eu, enfim, compartilhando aqui com vocês, por mais que os sonhos é algo muito íntimo, principalmente eu sendo psicanalista, falando aqui pela Casa Frida, mas acho que quando a gente lida com paixões, não tem como não se expor, né? Então, estou correndo esse risco, me expondo aqui com vocês, mas que eu acho que foi muito interessante para pensar o efeito dessa passagem, né? Porque foi depois de ler esse percurso da Maria Mutema, eu tive um sonho com a minha avó, que já é falecida, que me levava para ir na igreja com ela aos domingos, em Portugal.
E foi muito curioso, porque eu fiquei com essa imagem no sonho, de eu ir com ela na igreja e se falar muito desse Satanás, né, que a gente tem que ficar muito atento, né, a essas vozes do mal. E aí no sonho vinha um pouco essas imagens, né, do que seria o demo, né? E aí eu acordei e fiquei pensando nisso, fiquei muito impactada com esse sonho e falei, nossa, como é que pode nessa quarta releitura eu tá me causando coisas que eu não nas primeiras travessias pelo sertão eu não sentia, né? E até depois queria abrir para vocês para entender como é que foi essa passagem para cada um. Mas um ponto que eu fiquei, né, que acho que o sonho traz, não sou uma grande conhecedora da Bíblia, talvez o Guimarães Rosa fosse, né? Talvez também quem estiver aqui e tiver maior conhecimento, mas sem entrar em também questões religiosas ou políticas, apesar de ser uma passagem extremamente política e ética, essa que a gente está discutindo hoje, né? O que eu fiquei pensando é um pouco a história desse diabo, do Satanás, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso e me lembrei, assim, primeiro da história do Lúcifer, que era um anjo, né? Um arcanjo de Deus. Estou vendo a carinha da Sônia aqui, depois quero ouvir. Sônia, adoro as contribuições da Sônia. Mas é um anjo que ele era muito bonito, tinha uma beleza especial e em algum momento ele almeja ter o próprio altar, que seria talvez superior a Deus. E a partir disso, ele é punido, né? Principalmente tem o arcanjo Miguel. Quem conhecer mais a Bíblia e depois quiser contribuir, né? Eu tenho uma leitura superficial, não tenho grande profundidade no assunto. Mas a partir disso que ele tenta, né, se sobressair a Deus, ele é punido, Lúcifer, e se torna um anjo caído. Né? Então ele tem o próprio reino, que é o reino do inferno. Aí ele se torna o Satanás. E ele não tem uma redenção, né? Ele fica no reino do inferno. E aí uma outra leitura, uma possível leitura, é que esse Satanás ele se personifica depois na cobra, na história do Adão e Eva, né? no paraíso. E é é o Satanás que vai oferecer esse fruto proibido, que tira o humano desse paraíso de completude, né? Então, fiquei pensando muito nisso e pensando assim na questão da Maria Mutema. Eu era muito nova, mas acho que eu me lembro, acho que teve um reprise daquela novela que tinha o Sassá Mutema e que ele era o salvador da pátria, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nessa personagem da Maria Mutema, o quanto, diferente do Lúcifer, ela consegue uma redenção, ela se torna uma santa, né? A partir do momento em que ela se confessa. O que não acontece com Lúcifer, né? Que acaba se tornando Satanás, só que, ao mesmo tempo, oferece esse fruto proibido ao humano que sai desse paraíso para estar aqui no sertão da vida, né? Que é lidar com essas ambiguidades, ter acesso a conhecimento, a gente poder transcender também de alguma forma, né? Então, eu fiquei pensando que a própria história ela é muito ambivalente, né? E me chamou a atenção pensar nessa relação. Então, foi isso que eu fiquei muito tomada. E um outro ponto que eu acho que esse momento do livro, talvez por questões pessoais também que eu venho pensando, eu acho que são um pouco do personagem Riobaldo, nessa travessia dele se tornar... ele na realidade, tem uma metamorfose ali acontecendo com ele, assim como acontece com a Maria Mutema, que a gente vai finalizar o finalzinho aqui da parte que a gente parou, que é a 186, um pouquinho antes. Ele tem ali um ato de dizer que vai ter um julgamento. Tem uma mudança nele, um pouco para um lugar de líder, né? Então, tem uma metamorfose ali acontecendo com o Riobaldo. Da mesma forma que acontece com a Maria Mutema, enfim. E só para finalizar, algumas polaridades que eu fiquei pensando nessa passagem, inclusive é um livro que
se estuda no direito, né, quem faz uma formação, eu lembro que na PUC estudava principalmente o julgamento do Zé Bebelo para pensar a formação das leis, como é que a gente vive em sociedade, mas, enfim, isso a gente vai entrar um pouquinho mais no próximo encontro. Mas essa passagem da Maria Mutema, eu fiquei pensando assim, a diferença entre vingança, justiça, entre redenção, entre reparação, e, enfim, foram palavras que foram me surgindo, que talvez eu ainda estou muito tomada pelo percurso do Riobaldo agora, mas me parece que o próprio Riobaldo ele também está fazendo um trabalho de reparação, né, ao resgatar a história dele e o passado dele. Né? E é quando finaliza nessa passagem que ele diz, né, que o Joca Ramiro não quer que prenda o Zé Bebelo, né? Ele vai ter um julgamento. Né? Então, tem ali algo que se transforma dentro dele, né, para uma posição de um jagunço líder no grupo. E aí eu fiquei pensando nessas transformações que acontecem com a gente, com as questões humanas, que a gente vai enfrentando, né, em diferentes momentos da nossa vida, né, e o quanto o Riobaldo convoca para esse pensar ético, até enquanto nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, né, enquanto essa obra belíssima, tão rica do Guimarães Rosa, assim, ela transcende mesmo, né? Tanto é que agora eles estão fazendo também filmando novamente o Grande Sertão, né? De uma releitura da obra, né? Ou seja, nunca se fez tão atual a gente falar do Grande Sertão hoje, né? Então, foi um pouco que eu fui pensando, né? Dessas ambivalências que a gente tem dentro de nós, enquanto seres humanos, né? E desse personagem de questões bíblicas, histórias que compõem de alguma forma a humanidade, né? Que organizam nós dentro, né? Não só numa religião cristã, mas nós somos regidos por leis, né? Leis que fazem a gente conviver uns com os outros, né? Então, queria compartilhar com vocês um pouco o que foi reverberando para mim nessa passagem, e falar o quanto eu fiquei surpreendida, né, por tudo que me causou, né, e o quanto é diferente, como a travessia a gente vai fazendo o mesmo percurso de formas distintas, né? Então, era um pouco o que eu queria compartilhar com vocês. Queria agradecer, poder estar aqui falando isso com vocês e ouvir também, que eu acho que presente, né, de final de ano, a gente poder compartilhar o Grande Sertão, né, uma obra tão maravilhosa, e pensar nessas ambiguidades da vida. Então, eu queria passar agora para o Odilon, nosso querido artista, que, né, personifica tão bem, né, a voz do Guimarães Rosa, e um grande representante, né, do Riobaldo aqui no seu percurso pelo Grande Sertão. E queria agradecer também a noite de hoje. Obrigada. Que bom te ouvir, Carlinha, tão bom te ouvir. Eu ouvi a Cláudia também. Estava aqui com a câmera fechada. Minha internet está oscilando hoje. Inclusive, vocês estão congelados para mim e congeladas. Será que vocês me ouvem? Sim, estamos A te gente está te ouvindo. ouvindo. Está te ouvindo, Odilon. Tá. Qualquer coisa, se começar a falhar, me sinalize. Assim. Bom, para hoje, combinei com a Carla e com a Cláudia alguns trechos, vocês vão se lembrar. O primeiro encontro do Riobaldo com os jagunços, né? Ele tá lá na casa do padrinho dele. Então, Riobaldo diz o seguinte: meu padrinho mandou eu ir lá dentro, chamar alguma das mulheres que coasse café quente. Quando voltei, um dos homens, Alarico Totonho, estava expondo, explicando. Todos continuavam sem tomar assentos. Alarico Totonho sendo um fazendeiro do Grão-Mogol, de meu padrinho. Ele, seu irmão, Aloysio Totonho. Pessoas finas, gente de bem.
tinham encomendado o auxílio amigo dos jagunços por uma questão política. Logo entendi. Meu padrinho escutava, aprovando com a cabeça, mas para quem ele sempre estava olhando com uma admiração toda perturbosa, era para o chefe dos jagunços, o principal. E o senhor sabe quem era esse? Joca Ramiro. Só de ouvir o nome eu parei, na maior suspensão. Adrede, Joca Ramiro estava de braços cruzados. O chapéu dele se desabava muito largo, dele até a sombra que a lamparina arriava na parede, se trespunha diversa, na imponência, forjava volume. E vi que era um homem bonito, caprichado em tudo. Vi que era um homem gentil. Os lados ombreavam com ele 2 jagunções. Depois eu soube que seus segundos. Um se chamava Ricardão, corpulento e quieto, com um modo simpático de sorriso, compunha o ar de um fazendeiro abastado. O outro, Hermógenes, homem sem anjo da guarda. Na hora, não notei de uma vez. Pouco fui receando. O Hermógenes, ele estava de costas, mas umas costas desconformes. A cacunda amontoava com o chapéu raso em cima, mas chapéu redondo de couro, que fica com uma cabaça na cabeça. Aquele homem se arrepanhava de não ter pescoço. As calças dele, como se enrugavam demais da conta, enfolipavam em dobrados, as pernas muito abertas, mas quando ele caminhou uns passos, se arrastava, me pareceu que nem queria levantar os pés do chão. Produzo isso e fico pensando, será que a vida socorre a gente certos avisos? Sempre me lembro dele, me lembro mal. Mas atrás de muitas fumaças. Na hora, eu estava querendo que ele não virasse a cara. Virou. A sombra do chapéu dava até quase na boca, enegrecendo. Deu para escutar ou foi interrompido muito? Como é que foi? Porque está chegando para mim toda hora aviso de que a internet está em estado. Não, tá dando para ouvir, Odilon, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. De vez em quando congela, mas a sua voz está saindo, Odilon. Tá ótimo. Obrigada pela presença e pelo carinho. Pode continuar. A voz está indo, pelo menos a voz. Tá indo, tá vindo, tá vindo. Então, agora a história... Agora, então, a história de Maria Mutema. Naquele lugar existia uma mulher por nome Maria Mutema, pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela morreu. Amanheceu morto, de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro, reuniu todos os mais vizinhos. O arraial era pequeno, todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu. E ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável. Por isso que só de acesso do coração é que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesma, do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era a senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu muito, não disse. Guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra. Entre a gente que se diga. Pelo visto, a ninguém chamou atenção. O que deu em nota foi outra coisa.
foi a religião da Mutema, que daí pegou aí a igreja todo o santo dia, afora que de 3 em 3 agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco. E estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O padre Ponte, era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade no dizer, uma pecha ele tinha. Ele relaxava, gerara 3 filhos com uma mulher, simplória e sacudida, que governava a casa e cozinhava para ele. E também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita alcunha, a Maria do Padre. Mas não vá maldar o senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Os filhos, bem criados e bonitinhos, eram os meninos da Maria do Padre. E em tudo mais, o Padre Ponte era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou da noite para levar aos roceiros o conforto da santa hóstia do Senhor ou dos santos óleos. Mas o que logo se soube, e disso se falou, era em 2 partes, que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para de 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca, e que o Padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre só dois se passa e tem de ser, por fé de tanto segredo, resguardado. Contavam mesmo que das primeiras vezes, o povo percebia que o padre ralhava com ela. Terrível, no confessionário. Mas a Maria Mutema se ajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena, que uma santa padecedora mais parecia. Daí, aos 3 dias, retornava. E se viu bem que Padre Ponte, todas as vezes, fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor, não ter que ir a Junge escutar a Mutema. Ia, porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre, e não de ser só homem como nós. E daí mais, que passando o tempo, como se diz, no decorrido, Padre Ponte foi adoecido, ficando de doença para morrer, se viu logo. De dia em dia, ela emagrecia, amofinava o modo, tinha dores e, enfim, encaveirou, de uma cor amarela de palha de milho velho. Dava pena, morreu triste. E desde por diante, mesmo quando veio outro padre para o São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja, nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna, assim, que não se cedia em conversas. Ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia e pensava. Por fim, no porém, passados anos, foi tempo de missão. E chegaram no arraial os missionários. Esses eram 2 padres estrangeiros, para fortes e de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz,
com fé braba, de manhã à noite. Durado de 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era alimpada e enérgica, com tanta saúde como virtude. E com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o senhor vai ver, por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela boa bem-aventurança. Aconteceu, foi no derradeiro dia, isso é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral, de glória santa. E foi de noite, acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos, rezando a Salve Rainha, e foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia em igreja, por que foi então que deu de vir? Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é oração que não se pode partir em meio. Desde que de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até o fim. Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada. Isso se viu. E, mal no amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, em brasa, vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitorilo, parecia um touro, tigre, e foi de grito: a pessoa que por derradeiro entrou tem de sair. Há para fora já essa mulher. Todos, no estarrecente, caçavam de ver a Maria Mutema. Que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode me esperar agora mesmo que vou ouvir sua confissão. Mas confissão esta, ela tem de fazer na porta do cemitério. Que vai me esperar lá, na porta do cemitério, onde estão 2 defuntos enterrados. Isso o missionário comandou. E os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus, que lavraram em fundura e sumidade. Horror que deu. Mulheres soltaram gritos. E meninos, outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta, magra, de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação, berro de corpo que faca estraçalha. Pediu perdão, perdão forte, perdão de fogo, que da pura bondade de Deus baixasse nela em dores de urgência antes de qualquer hora de nossa morte. E rompeu fala, por entre prantos, ali mesmo, a fim de perdão de todos também. Confessava, confissão é ditá-lo, consoantemente, para tremer exemplo, raio em pesadelo de quem ouvia público, que rasgava a gastura, como porque avessava a ordem das coisas, e o que é comum do viver tornava ao que ela, onça, monstra, tinha matado o marido, e que ela era cobra,
de imundo, sobrado do podre de todos os tercos, que tinha matado o marido aquela noite sem motivo nenhum. Que tinha matado o marido aquela noite sem motivo nenhum, nem mal feito dele, nenhum, causa nenhuma. Por quê? Nem sabia. Matou enquanto ele estava dormindo. Assim, despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou, lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte. E lesão no buraco do ouvido dele, ninguém não foi ver, não se notou. E depois, por enjoar do Padre Fonte, também, sem ter queixa, nem razão, amargável, mentiu no confessionário. Disse, afirmou que tinha matado o marido por causa dele, Padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina Amásia. Tudo era mentira. Ela não queria, nem gostava, mas com ver o padre em justa zanga, ela diz tomou gosto e era um prazer de cão, que aumentava de cada vez, pelo que ele, não estando em poder de se defender de modo nenhum, era um homem manso, pobre coitado, e padre. Todo o tempo ela vinha em igreja, confirmava o falso, mas declarava edificar o mal. E daí até que o Padre Ponto, de desgosto, adoeceu e morreu, em desespero, calado. Tudo crime, e ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos. Depois, as mãos no alto, ela levantava. Mas o missionário, no púlpito, entoou grande o bendito, louvado seja. E enquanto, cantando mesmo, fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes, senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo do Senhor, o arraial ilustrado, com arcos e cordas de bandeirolas, espouco de festa, foguetes, muitos, missa cantada, procissão, mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida provisória, presa na casa de escola, não comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando seu remorso. Pedia perdão e castigo, e que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas, que ela exclamava. Tudo isso merecia. No meio tempo, desenterraram da cova os ossos do marido, se conta que a gente saculejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro, até tinia, tanto por obra de Maria Mutema. Mas ela ficou no São João Leão ainda, por mais de semana, os missionários tinham ido embora, veio a autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para a culpa e júri na cadeia de Araçuaí, só que nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre para perdoarem também. Tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou, em tão pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa. Carlinha, a gente tinha falado também do outro pedaço, mas a história da Maria Mutema é muito longa, senão não vai dar tempo das pessoas falarem, a gente escutar um pouquinho
todo mundo do que mais um pedaço. O que você acha? Vamos já para a roda da conversa? Gilon, é sempre um prazer te ouvir, é tão bom te ouvir. Mas se não for te incomodar, a gente pode circular um pouco, mas se você quiser falar também, a gente adora aqui te ouvindo, é uma viagem no livro, maravilhoso te ouvir, Gilon. Se você quiser continuar um pouquinho, você vai ficar aqui com a gente? O que você pensou? Eu vou ficar. Tá bom. Eu vou ficar. Se der tempo, a gente volta. A gente volta no pedaço em que Reobaldo salva Zé Bebelo, porque esses parados foi bem nessa parte, né? Antes do julgamento. Lindo, Odilon, muito lindo. Não tinha escutado você ainda falar da Maria Mutema, que é bem intenso, né, te ouvir. Muito bom. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Maravilhoso. Eu que agradeço. Eu vou continuar conversando assim com meu sotaque de infância, só para poder já ficar no clima. Muito lindo, Odilon, obrigada, viu? Nossa, transporta a gente para a história, impressionante. Muito gostoso te ouvir. Muito bacana o teu trabalho, parabéns pela Clarice, na sala com Clarice, eu não perco um encontro e sou fã de carteirinha da história, vou te acompanhar sempre. Obrigada pela presença, pelo carinho, e a gente volta depois no Zé Bebelo, que eu acho bacana, se puder fazer um trechinho, vamos fazer rodar um pouquinho, né? O pessoal já está levantando a mãozinha aqui, voltando um pouco na história da Carla, eu queria falar sobre o Saramago, que escreveu Caim, né, que é sobre o Velho Testamento, que tem muito dessa história. O Caim era um condenado a andar pela terra, segundo o Saramago. Ele briga muito com Deus, né, com toda essa confusão que Deus arma na terra, do querer, do medo, da maldade, enfim. E é um errante também, né? E ele vai buscando para poder entender o que ele está fazendo, qual é a saga dele na Terra. Quem puder, pequenininho, Saramago, Caim, é maravilhoso, tá? E tem também, que a gente está numa outra toada também, mas todo mundo falando sobre a mesma coisa, e tem o filme do Advogado do Diabo, que o Al Pacino faz, que também traz essa história, essa briga, né? Essa coisa do Lúcifer passando pela Terra e essa dualidade do homem e contestando Deus o tempo todo. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a Leia. Leia, a palavra é sua, bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite para todos. Bem-vinda. Todas e todes. Boa noite a todos. Gente, eu quero dizer uma coisa. Odilon, isso não vale, porque a outra vez, duas vezes atrás que eu resolvi que eu ia falar sobre o encontro do menino, do Riobaldo com o menino Reinaldo na árvore. Bom, ele acabou, eu não tinha mais o que falar, daí eu fiquei mostrando as ilustrações aqui do livrinho em quadrinhos, essas coisas. Aí hoje eu me preparei, eu vou falar da Maria Mutema. Aí eu me entro aqui agora, tá ele falando da Maria Mutema. Ah, não, Odilon, isso não pode. Aí ele destrói qualquer pessoa, depois dele dá para falar alguma coisa? É quase que impossível, né? Isso não vale, Odilon. Tu anda lendo meus pensamentos, tu anda lendo o que eu vou fazer. A gente anda tendo as mesmas ideias. Eu acho essa história genial, assim, porque eu acho que tem três, né, histórias que entram, assim, porque é uma coisa da narrativa, de repente, no meio de uma situação, entra alguma história, né? Alguém conta algum caos, alguma história, né? Tem a história do Pedro Pindó e a mulher dele, né? Que tem mais ou menos esse caminho, né? Eram duas pessoas que eram boas, que não tinham maldade nenhuma e acabaram fazendo aquilo com o filho, né? Acabaram tendo prazer. Tem a coisa do Aleixo, que foi o contrário, que era mal, e os filhos foram ficando doentes, e ele acabou bom, né? E aí eu acho que tem a história da Maria Mutema, que também representa, né, o que é o livro, porque ela é uma pessoa que ela não tinha nenhum motivo, né? Nenhum motivo para matar o marido. E nenhum motivo para torturar o padre, né? Que ela deixou o padre, coitado, quase louco, achando que ele era o culpado por ela ter matado o marido. Então, eu acho que o livro todo gira em torno disso, né?
todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. E nunca sabemos quando esse mal vai despertar ou quando esse bem vai despertar, né? A gente nunca sabe, é num momento assim que é quase como uma bala de chumbo no crânio do marido da Maria Mutema, né? Que fica sacudindo, assim, é uma coisa dentro da outra, né? A gente tem uma coisa dentro da outra, no livro inteiro eu acho que é isso, uma coisa dentro da outra, assim, que fica ali sacudindo, que fica, né? A qualquer momento pode acontecer, pode não acontecer. Eu acho que ela... E depois, no final, é muito interessante, porque quando ela começa a pedir clemência, mesmo ela não sendo absolvida pela justiça, né? O povo inteiro acaba perdoando ela, inclusive quase, né, elevando ela ao patamar de santa, né? Então, inclusive a mulher a Maria do Padre, né, com os filhos, pediu perdão a ela. Então eu acho que essa história da Maria Mutema é uma história que reflete assim basicamente a história que é o livro, assim. Então eu achei muito, muito interessante. Eu não lembrava dessa história da Maria Mutema da outra vez que eu tinha lido O Grande Sertão. E eu achei que ela fez tanta diferença, tanta diferença. Eu achei super importante, assim. E aí eu fui olhar, né, tanto no livro aquele Mulheres Rosianas, quanto na Valnice Galvão, eles falam muito sobre esse trecho, assim, sobre a importância desse trecho. Não vou ler para vocês, porque são intervenções bem grandes, mas, assim, o quanto esse trecho é importante, o quanto esse trecho representa realmente o Grande Sertão Veredas e a sua coisa em cima do bem e do mal, né? Em cima do bem e do mal, essa que oscila o tempo todo, que a gente tem isso dentro da gente, enfim. Então, é isso. Mediocremente depois do Odilon, né? É isso. Não, Léa, delícia te ouvir, gostoso, É uma bem-vinda. delícia, Léia. Desculpa, Cláudia, ter que falar assim por cima, mas, Léia, imagina, é tão maravilhoso ouvir essa história através desse seu olhar e do seu recorte. Ora, bolas. Ai, obrigada, João. Tá bom, obrigada, tá certo. Tá, muito obrigada, eu agradeço. Humildemente, eu agradeço. Bacana. Obrigada, Léa, obrigada pela presença, boa noite, pelo carinho, você é sempre muito bem-vinda, viu? Eu que Beijo, agradeço. beijo, querida, obrigada. Agora, Cristina, a palavra é sua, bem, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Estou bem atrasada, porque comecei a travessia há 2 meses. Achei vocês há 2 meses atrás, então estou tentando alcançar vocês, estou avistando, né? Estou lá na página 153, né? E eu resolvi falar porque a Carla falou que trouxe a avó dela, né? Essa passagem especial me trouxe meu avô, né? Então, quando ele começa a falar assim, o senhor já viu a guerra, né, um dado momento da morte, né? E aí, quando eu bati na página 157, eu estava ali, feito um escravo da morte, meu avô participou da Segunda Guerra Mundial, né? E cada vez que eu acho alguma coisa aqui, eu vou pesquisar um pouco quem é Guimarães Rosa, né? E aí, né, tem essa questão da guerra, tal, né? E meu avô questionava igual o Gilberto, né? Por que ele tinha que matar pais de família que ele não conhecia, né? Até me emociona, porque meu avô, ele faleceu, eu tinha 6 anos, né? E meu pai que conta as histórias, né, dele. Então, o pelotão dele todo morreu, né? Ele teve que lidar com se esconder embaixo de corpos de amigos para não ser passar a baioneta, né? Então, essa passagem aqui começou a mexer muito com as lembranças de família, né? Dessa questão da morte. E aí as leituras, né, têm me remetido a outras leituras que eu já fiz. E eu vou trazer uma passagem de uma psiquiatra
de um romance que ela questiona saiu da França os alemães, né? E o romance começa exatamente aí. E essa psiquiatra está questionando as mortes, né? Por que tanta morte? Porque os amigos da filha morreram, né? Todo esse processo. E aí ela diz o seguinte, que eu acho que até agora me resume esse livro, né? Difícil tornar-se homem nestes tempos, quando a palavra homem estava carregada de um sentido sobremaneira pesado. Tinha diante de si esse moço de 25 anos, que ainda sonhava com a ternura maternal e uma proteção viril. A exemplo dos mais velhos, uns mortos, outros torturados, outros condecorados e prestigiados. Eu pensava nessas aldeias, onde as crianças do sexo masculino, desde a idade dos 5 anos, aprendem a enterrar na carne viva espinhos envenenados. Também entre nós, para adquirir a dignidade adulta, é preciso que um homem saiba matar, fazer sofrer, fazer-se sofrer. As moças são oprimidas sob o peso das proibições, os rapazes sob o peso das exigências. Os dois tipos de privação são igualmente nefastos. Essa passagem, ele está no livro Os Mandarins, da Simone de Beauvoir, né? E retrata exatamente esse processo da existência, né, masculina e feminina. E é incrível que nesse romance, né, que a Tessati vai colocar que é o romance mais perfeito para falar sobre a existência feminina e masculina, os desejos, as necessidades, né, tudo, ela vai colocar exatamente esse processo. Então, conforme eu estou lendo aqui, né, atravessando pela primeira vez, e tendo a oportunidade de ouvir vocês, me fez muito remeter a esse momento que aí eu fui descobrir que Guimarães também passou por um processo ali na França, né? Teve que lidar com a Segunda Guerra, então o quanto, né, essas vozes em torno, né, cada um foi pegando um elemento e trazendo, né? E é isso, minha contribuição. Eu agradeço demais a Padoca, a Casa Frida. Carla, eu já criei uma intimidade com você, com a Cláudia, absurda. Eu tomo café da manhã ouvindo tudo atrasado, né? Tudo que vocês veem, todo dia de manhã eu estou ouvindo um trechinho de vocês duas. Outra na Padoca, tá? E super mega fã do Odilon, né? Incrível, estou acompanhando ele também. E foi por causa dele que eu achei vocês. Então, agradeço os três, assim, imensamente. Cristina, que lindo, que bom te ouvir, que bom que você está alcançando também a gente na leitura, que você conseguiu chegar, né, trazer e essa contribuição da guerra que você falou, fiquei muito tocada te ouvindo, e é curioso, né, porque você fala do seu avô, né, que você era ainda menina quando ele falece, o quanto essas veredas do Guimarães vai acessando mesmo camadas tão antigas nossas, né? Então, acho que compartilho com você, né, dessa sensação, porque eu também tive imagens muito antigas de quando era menina com a minha avó, né? E acho que não é por acaso, né? Acho que o fato de você estar compartilhando aqui com a gente a potência que tem essa obra, né? Da gente resgatar essas camadas que muitas vezes a gente acha que nem lembra direito, né? E de repente você traz essa passagem, né? Do escravo da morte. E assim, eu não tive contato com meu avô, né? Porque assim, meu pai ele é gerado no final da Segunda Guerra, né? Então meu avô passa a guerra inteira em luta, né? E aí tinha os 4 primeiros filhos e gerado o 5º depois, lá, né? E meu avô, meus tios, né? Um pouco que eu sei, né? Meu avô, depois desse retorno da Segunda Guerra, ele nunca foi mais a mesma pessoa, óbvio, né? E assim, ele não falava. A lembrança que eu tenho do meu avô, durante os 6 anos, né, de convivência, eu lembro muito da minha infância, né? Às vezes minha mãe falava assim, nossa, é impressionante como você lembra de detalhes. E o meu avô sempre estava muito sentado, e eu só tinha uma única lembrança dele na minha casa.
E quando eu comecei a ler aqui, eu comecei a ouvir a voz do meu pai, das minhas tias, contando sobre ele. Então, na verdade, eu não tive contato com meu avô. Eu não consigo nem lembrar da voz dele. Eu lembro da minha avó, que faleceu eu tinha 3 anos, e do meu avô eu não tenho nem a voz dele. E conforme eu fui lendo as questões do Reobaldo, era como se meu avô estivesse conversando comigo, falando das questões dele daquele momento. E é curioso isso que você falou, né, Cristina, porque o Reobaldo também está contando uma história. E o quanto às vezes a gente lembra de pessoas que a gente lembra das histórias, né, que a gente não conheceu pessoalmente, né? Eu queria agradecer a sua fala, muito bom te ouvir. E fazendo um pouco um gancho, você trouxe a Simone de Beauvoir, eu fiquei pensando também um pouco na fala da Leia, né, que eu acho que tem algo também aí do feminino. Fiquei pensando, né, dessa mulher Mutema que a Leia colocou, né? Fiquei instigada um pouco com isso. E a Cláudia falou do Caim. O Caim, ele é o filho, né, do Adão e Eva, junto com Abel, né? O irmão dele era o Abel, não sei. Acho que é muito bem colocado essa história também do Saramago, mas, enfim, acho que muito boas trocas. Obrigada. E vou passar, então, para a Sônia, nossa querida Sônia, que está aqui. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Obrigada, viu? Uma delícia te ouvir. Nossa, impressionante como volta mesmo, né? Mas, Sônia, bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite, queridos. Seja bem-vinda. Agradeço muito a Carla, a Cláudia, agradeço, Odilon, esses presentes tão cheios de ternura, as colegas que estão aqui também. Então, eu vou falar algumas coisas porque eu fico muito emocionada e como eu sou introvertida, é difícil falar tudo. Então, eu fui listando algumas coisas, eu pontuei e vou passar para contribuir também, né? Em resposta a todos esses presentes que a gente recebe com vocês. Essa questão da coexistência do bem e do mal, não é? Eu lembrei muito de quando a gente leu a terceira margem do rio, né? Existem várias margens, não é? Então, não é esse dualismo binário, né, de bem e mal. Isso não pode ser dessa maneira tão maniqueísta, né? E todos esses personagens, o Riobaldo, o Hermógenes, a Maria Mutema, são personificações nossas, né? Eu sou junguiana e o Jung fala disso. E fala também da importância de transgredir. Como é importante desobedecer leis, né? Porque só é que a gente cresce, né? E a gente se reconhece, a gente se desvela quando a gente conhece esse outro nosso lado sombrio, que também é maldade, que também é homicida, que também é perverso. E ele fala que a mulher é sempre a matéria, não é? É a carne. E eu lembrei do romance Crime e Castigo, onde a única personagem que consegue a redenção do assassino, do Karamazov, ela é uma mulher muitíssimo cristã, mas ela também é uma prostituta. E ela é tão generosa, pratica tanta bondade, que no final ela consegue que ele faça uma confissão. E o Jung fala sempre que a confissão tem a ver com é uma religação, no sentido assim, o mito cristão propõe religar o consciente com o inconsciente. Então, religar os nossos opolos, né? O bem, o mal, o quente, o frio, a razão e a emoção, né? Toda essa nossa dualidade. E eu lembrei também que Jung fala que os opostos só se unem na imagem de Deus, que a gente não consegue na vida unir os opostos. E às vezes eles vêm mesmo por meio dos nossos sonhos. Vem um sonho que representa a totalidade dos opostos. Às vezes sonhos em forma de mandalas representam bastante isso, não é? E também na época
que Jesus aparece no mito bíblico, era uma época muito legalista. Então, tem um episódio lá que ele vai curar no sábado e falam para ele, não, você está cometendo um pecado, não se pode curar uma pessoa no sábado. Aí ele fala, mas o que foi feito? O sábado para o homem para o sábado, né? Então, Jesus é contra a lei quando a lei é contra a natureza humana, né? Então, eu acho que ele vem ensinar a lei do amor. Ele vem falar mais de uma lei interior. Mas a gente tem essas leis desde Hammurabi, lá na Mesopotâmia, depois do Decálogo, né? Depois do direito romano, a gente tem que ser freado, né? As nossas posições freadas por todo esse direito, né? Legalismo, né? E também, eu lembro daquele episódio quando eles vão apedrejar uma mulher na Bíblia, porque ela era adúltera, né? Então, ele diz assim, quem nunca cometeu um mal, um pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, ele já falava de alguma maneira, por isso que a gente, na psicologia, chama de projeção, né? Você consegue ver o cisco no olho do outro, não consegue ver a trava que tem no seu olho. Então, por isso que é o tal de não julgueis, né? Porque a gente não consegue atingir a intimidade, a subjetividade de cada um para julgar. O julgamento é um peso muito grande, né? E lembrar também que o dia do juízo, né, é sempre esse dia que você toma consciência desse seu lado sombrio. É aí que acontece o juízo final, quando você entra em contato simbolicamente com a sua maldade. E nós falamos aqui do domingo, né, do dia do Senhor, e devia ser também o dia da Senhora, né? Eu acho que já está tempo de ser o dia da Senhora. E só para terminar, lembrar que no Crime e Castigo, como também na Bíblia, se fala muito da misericórdia, não tanto do julgamento, né? Jesus amou os não amáveis, ele amou as prostitutas, ele amou os vagabundos, amou os ladrões, né? Então, é uma lei de amorosidade, né? Por isso que se questiona tanto a lei dos homens, né? E ele morreu entre dois ladrões, né? Dizendo para eles, ainda hoje estaremos juntos lá na eternidade, né? Então, essa dualidade toda nossa me fez voar muito. Eu vou demais, eu peço desculpas, mas eu fico amplificando e não consigo, às vezes, fazer uma síntese, mas era essa uma contribuição. Obrigada pela oportunidade, um abraço a todos. Que bom te ouvir, Sônia, obrigada, muito bacana. A história do Crime e Castigo do Dostoiévski é perfeita também, né? Essa coisa da confissão, fazer com que ele mude completamente através da fala, da oralidade, e entender, né, o processo dessa dualidade do homem, né? Porque ninguém fala que erra, ninguém fala que odeia, ninguém fala que quer, né, trucidar alguém. Esse Reobaldo que a gente está acompanhando, que se mistura às vezes com Hermógenes, ele tem uma passagem que ele fala assim, que ele sente orgulho quando Hermógenes chama ele de tatarana, que chama ele para ir lutar com ele fica orgulhoso daquilo, apesar daquela ojeriza toda, né? E essa identificação mesmo, quando a gente assume isso na vida da gente, a vida dá uma guinada total, é o juízo final, né? De alguma forma, né? Porque é a gente com a gente mesmo, é o encontro da gente. Eu vou fazer um pacto com o diabo ou não vou fazer um pacto com o diabo? Do que eu sou capaz? O ser humano é capaz de tudo, de fato. Obrigada, Sônia, obrigada pela presença, pelo carinho. Uma delícia te ouvir, muito gostoso. Boa noite para você, um beijo grande. Leila, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Saudade de você. Saudade de ver a Sônia Tchê. Quanto tempo, que legal. Estou muito feliz de ouvir a Sônia de novo e toda essa leitura maravilhosa que ela faz junguiana. Agradeço a Carla também e com essa generosidade de compartilhar vivências, né, evocadas pela leitura tão especiais, a Cristina,
E o Odilon, nossa, é uma coisa espantosa, né? Como ele consegue, porque é um texto que, para trazer neste ritmo, né? E nesta fala apropriada, é dificílimo. Nossa, a gente admira demais. Bom, eu queria comentar um pouquinho, uma coisa assim, eu não trouxe nada preparado, mas o que eu queria dizer era, a princípio, o seguinte, que, à medida que se lê, você também vai se misturando lá por dentro, né? E é um pouco também o que se tem dos relatos, né? Os relatos contam disso, né? Que a gente vai se familiarizando e vai se misturando também lá por dentro da leitura, e que também as memórias vão ocorrendo, e também a gente vai considerando esses personagens todos, né? Então, assim, uma primeira coisa que eu queria basicamente falar de duas coisas. Uma é a exuberância dos personagens. Eu acho que quanto mais a gente acompanha, mais a gente fica impactado com a exuberância desses personagens, né? Como ele consegue, né? Por exemplo, o próprio Zé Berdelo, né? Fica muito difícil, né? Você aceitar que ele vai ser assassinado, e no fim eu acredito que, de maneira geral, as pessoas até acabam torcendo, né? Porque não, o Joca Ramiro quer ele vivo e ele é salvo, e depois ali tem até um respeito mútuo, né? Entre ele e Joca Ramiro. Eu não li esse livro antes, não sei o que vai acontecer. Mas outro personagem que surge também assim, arrasa, Sô Candelário, né? Meu Deus, que figura incrível, né? E que ele é assombrado pela questão da lepra. E, enfim, a luta para ele é quase como um enfrentamento e morrer em honra, digamos assim, né? E não sucumbir a uma doença que eu acredito que naquele tempo não houvesse muita expectativa, né, de tratamento, de cura, né? Enfim, o Joca Ramiro, né, quer dizer, quando ele aparece, as descrições dele são assim deslumbrantes, né? Deslumbrantes. Ele vem de ombros largos, os cabelos negros anelados, né? É tudo muito bonito. É o líder mor de toda aquela realidade. E o Hermógenes também ele é deslumbrante. As descrições feitas em relação ao Hermógenes são deslumbrantes. Tem um trechinho que o próprio Riobaldo fala, né? Falando do Hermógenes, algumas vezes que ele vem todo... O Riobaldo está sempre olhando e tentando estabelecer uma distância, né? Saudável, de forma que ele não se misture ou não sucumba, né? A algo que ele vê como aterrorizante ali. Ele fala que o Hermógenes é semelhante a um mendigo pedidor, baleante, né? Ele parecia que próximo estivesse o tempo inteiro produzindo alguma tramóia. Dava pena, dava medo. Acho incrível isso. Mas ele mesmo diz que você não pode apostar na pena, né? Porque o demônio cria essas estratégias, né? De se fazer um coitado, se fazer um mendigo, um pedinte. Mas, assim, duas questões que eu acho importantes. Quer dizer, para mim, o tempo inteiro, o Riobaldo ele está perenemente em conflito. Isso eu acho o aspecto mais bonito desse personagem, né? Ele nunca se vê
ligado a esse ambiente. Ele não é um jagunço, por mais que ele atire bem, por mais que ele atenda às ordens ali do Hermógenes e ele agrade, o Hermógenes está como chefe dele na situação, né? Onde ele ganha a arma do Joca Ramiro, mas ele não é um jagunço, ele o tempo inteiro ele tem pena de matar, né? Ele sofre demais quando os companheiros morrem, né? Quando morre o Garranço, né? E o Montes Clarenses. E então eu acho que o tempo inteiro ele não é de lá, ele é um homem dividido e por isso ele é muito humano. Eu até me perguntei se os outros os jagunços são assim. Não sei dizer, né? Mas eu penso que não. Eu acho que isso é uma realidade dele. Agora, para mim, fica uma questão também a se indagar do Diadorim, né? Porque eu imagino que a realidade mais difícil de todas ali é a do Diadorim, né? Imagine se Diadorim existisse de verdade, uma mulher tendo que esconder a sua feminilidade num bando de homens, né? E, enfim, onde ela teve que ser valente, desafiar, encarar com faca e tomar banho no rio lá, escondido de todo mundo, porque não pode mostrar o corpo. E também nesse encontro, desde o início com o Riobaldo, no primeiro momento, quando ela era menino, me parecia que, enfim, ela tinha um domínio muito maior da situação, talvez porque ainda não tivesse avançado, né, nessa questão da sexualidade. Só que neste segundo momento, quando ela reencontra o Reobaldo, ela é assolada, né, pelos ciúmes e pela dificuldade de não poder concretizar. Tanto que ela faz uma promessa, não, eu vou fazer a minha vingança e nós vamos viver lá, né, no tal lugar, ou seja, o que eu entendo é que ela poderia revelar a sua feminilidade, eles poderiam constituir um casal, né? Mas eu acho também que o Diadorim, o Riobaldo gosta no Diadorim também algo da feminilidade dele que ele não pode compartilhar com os outros jagunços, porque ele não é. Eu diria que ele não é da mesma natureza. Ele é um homem sensível, ele é um homem que sofre, ele é um homem que duvida, e também o Diadorim permite a ele uma certa convivência com esses outros aspectos, né? Mas, enfim, a se investigar, né? Eu espero o desenrolar e ver o que rola daí para frente. Muito contente de estar de novo com vocês. Um beijo, um abraço grande para todo mundo. Obrigada, Leila. Que intensidade, né? Como vai essa troca também do presente da arma, né? Que ele recebe. Sim. Tem também, quando você fala do feminino, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Desses aspectos femininos, mas também esses aspectos masculinos que o próprio Riobaldo identificava com Hermógenes, né? Porque é um símbolo fálico, você receber uma arma também, né? E tem uma certa... Uma super arma, né? É uma super arma, né? Mas muito bom, Leila. Obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Beijo, Leila. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo carinho e pela presença. Um beijo, beijo. Beijo. Ivani, boa noite. Terezinha, que bom te ver, Terezinha. Já vou aí, que delícia de ver. Ivani, bem-vinda, boa noite. Seja boa muito noite. bem-vinda. Obrigada.
Obrigada mais uma vez pela participação nessa confraria com gente belíssimas, inteligentes, que adoram a arte, né? A poesia, a literatura, enfim. Eu ainda, esse Grande Sertão, ele é um campo fértil, né? De várias descobertas, de vários desafios, de várias interpretações, né? Eu penso que o narrador protagonista, o Riobaldo, ele rememora idas e vindas, né, contando, na verdade, a sua história várias vezes. Entretanto, a cada vez, né, são acrescidos novas lembranças e detalhes no movimento de um espiral ou de um redemoinho, seu passado como jagunço e sua reflexão sobre seu passado. E como eu disse no encontro, né, da semana retrasada, penso que circula ainda sobre esses temas, né? Os tormentos, as aflições, as culpas, a traição, os remorsos e o lamento. Aí a página, eu cito para a gente ver, né? Vejamos a traição, o remorso, a culpa. Nós não podemos esquecer que Zé Bebelo ele convida Riobaldo para fazer parte do seu bando, o que esse aceita, mas depois resolve desertar do bando de Zé Bebelo quando encontra Reinaldo, que faz parte do bando de Joca Ramiro. Ele decide, então, juntar-se ao grupo também. Novamente, ele diz, a página 147, ele diz assim: Zé Bebelo é arisco de aviso de Adorim. Ele joga seguro por aí perto, em esconso, deve ter outra tropa de guerra, prontos para virem dar retaguarda. Eu sei bem essa norma, carece de prevenir, enfim. Aí, abre aspas outra vez. Eu estava sabendo que eu já, ao dizer aquilo, era uma traição. Então, na verdade, Teobaldo, então, ele sente a traição que ele fez com Zé Bebelo, né? A página 161, ele diz também dessa forma, desculpa, né? Mas eu prezava Zé Bebelo, minha simpatia é uma só, dada definitivas altas, sempre fui assim. Mas brigar, cruzando morte com Zé Bebelo, eu vi que era isso que me dava uma repugnância em minha inteligência. Na verdade, do meu ponto de vista, também ele está se questionando, né, o remorso, a traição. E é justamente nesse lamento que o Joey, né, o Joey Bexiguento, ele conta a história de Maria Mutema. Do meu ponto de vista, para minimizar a dor, né, desse remorso, dessa traição que ele fez com o Zé Bebelo. Então, a história que Joey, né, Bexiguento conta sobre Maria Mutema é para minimizar esse remorso, né? Tanto assim que ela fala, né, ele fala... agora ela implorava o perdão de Deus aos uivos, etc. e tal. E depois ela foi perdoada pelo povo. Então, assim, acho que para minimizar. E a sensação que eu tenho, não sei se vocês, que Riobaldo faz sempre sua defesa a cada confronto com as suas inquietações de culpa, de remorso, de tormentos, né? Então, assim, e finalmente, a página 184, para justificar, né, digamos, que eu estou levantando, ele diz assim... só um minutinho. Digo ao senhor, aqui eu coloquei assim, olha, na página 184, senti em minha goela, deixa eu ver,
Desculpa, né? Aqui, ó, a culpa. Sempre, Zé Bebelo. A gente tinha que pensar, um homem, coisa fraca, em si, macia mesmo aos pulos da vida e morte, no meio das duras pedras. Senti em minha goela, aquela culpa eu carrego, arrestou, gritei. Joca Ramiro quer esse homem vivo. Mais uma vez, eu penso que assim, ele sente o remorso, porque quando ele vê, né, Zé Bebelo, que ele, na verdade, ele tem uma pontaria, né, para matá-lo, mas na hora ele sente, né, na goela, ele diz, né, aquela culpa eu carregava, arresto, gritei. Joca Ramiro quer esse homem vivo. Então, assim, eu ainda vou pelo esse caminho que na semana retrasada eu penso que foi a condensação de de todo esse tormento, lamento, remorso, traição que passa como um redemoinho em Riobaldo, né? Enfim, é isso. Obrigada, acho que me atrapalhei um pouco, porque tinha tantas citações para eu falar, mas ainda eu sigo esse meu ponto de vista sobre traição, remorso, né? Lamento. Mas ele salva a vida do Zé Bebelo, né? Com esse insight que ele tem, né? Então, Joca Ramiro quer ele vivo, ele salva. E todo mundo aceita, é incrível isso. Mas ele fica apavorado também, com medo também. Ele fica com medo. Eles vão torturar, melhor ele morrer, então. E aí ele duvida de novo, né? O tempo todo ele está numa Mas na hora, então. Mas ele utiliza de todas, nessa guerra entre Zé Bebelo, né, e Joca Ramiro, ele se compara, não sei qual das meninas, né, que falou que ele se compara a Hermógenes, porque a violência, né, ele mata também. Então, enfim, mas de Zé Bebelo, ele tinha uma amizade, tinha uma consideração, né? Então, na hora, ele grita, né, esse homem, Joca Ramiro, quer ele vivo, porque o remorso, tanto assim que na continuação ele sai, né, daquela cena, fica de longe observando, porque a dureza, olhar olho no olho, né, entre ele e Zé Bebelo, né, o remorso de ter, quer queira ou quer não, a traição, né? Enfim, é lindo, né? É um campo fértil para muitas interpretações, né? Enfim, mas, do meu ponto de vista, ele está sempre digamos assim, ele sempre faz a sua defesa. Ele tem o tormento, mas ele põe, não é a culpa, mas ele fala de Adorim, que Diadorim, por exemplo, naquele do tormento que nós comentamos a semana retrasada, então ele fala, é Diadorim que chama a atenção para a sintonia dos seus nomes, né? Seria assim o primeiro despertar da união entre os dois. Riobaldo, Reinaldo, de repente ele deixou isso em dizer, dá um par, né? E é Diadorim que frequentemente procura uma aproximação com Riobaldo, né? Quando ela palpou o braço, segurou a minha mão. Então, assim, eu penso que ele tem sempre uma defesa de todas essas cumplicidades da qual ele participou, né? Remorso, traição. Ele logo em seguida ele abre o campo para dizer não, mas, né? Enfim, é isso. Obrigada, acho que me estendi demais. Ivania, só vou fazer um breve comentário que você está dizendo, bem rápido. Eu também fico pensando em que bando que ele pertencia, né? O Riobaldo. Porque ele também foge do Zé Bebelo, depois ele tem uma tentativa de querer sair também do Joca Ramiro. Então, parece que ele está nessa busca de quem ele é, né? Que eu acho que dessas essas confusões que você vai dizendo, né? Que são os labirintos do sertão, né? Que a gente vai se enveredando mesmo. Mas
Muito bom de escutar. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Então, é isso. Obrigada, Ivani. A culpa, né? É a culpa também, o que ele fica o tempo todo se justificando em relação a ele mesmo. E ele não sabe para que lado ele vai, que roupa que ele vai vestir, né? Ele começa com uma metamorfose absurda também. Nitidamente, a gente sente a passagem quando ele vira o urutu branco, né? Que a gente vai chegar agora nessa próxima fase dele, que ele já está nessa transformação ao lado do Hermógenes. Quando ele está lá se arrastando, que a vida dele toda passa pela cabeça dele, ele vê os pássaros, ele vê... Enfim, ele volta para o passado, ele fica contando o tempo. É muito lindo, é uma poesia, uma coisa maravilhosa. Obrigada pela presença, Ivani, obrigada pelo carinho. Terezinha, bem-vinda. Terezinha conseguiu estar com a gente hoje. Você está sem som, Terezinha, liga teu som, liga teu som. Olá, boa noite. Hoje eu consegui. Que delícia, bem-vinda. Palavra muito é obrigada. sua. E parabéns para vocês todos que programam uma coisa tão linda. Nossa, maravilhoso. O que eu comento que o Grande Sertão é um romance, mas é um livro de contos, é um livro de crônicas, é um livro de poesias. E, então, é tudo isso, né? É uma coisa muito rica. E, voltando à fala da menina que falou anterior, aí, antes da Irani, é sobre a lepra, né? O que ele fala do Sor Candelário. O Sor Candelário, ele tinha um medo muito grande de ter lepra, porque alguém da família dele tinha, e a lepra é uma doença que demora a se manifestar no corpo, né? Ela demora a se manifestar com aqueles sintomas de perder dedos, partes do corpo, cabelo, né? Falhas do cabelo. E, naquele tempo, o Guimarães Rosa conviveu muito com isso, porque ele começou a exercer medicina em 1931, lá em Itaguara, né? Bem próximo aqui da minha cidade, e ele conviveu muito com isso, e ele retoma essa parte, esse tema da lepra em diversos contos dele, diversos textos que ele escreveu, ele retoma muito isso. E, nesse caso, o Sor Candelário, ele tinha medo, então ele fazia duas coisas. Ele tinha vontade de morrer, né? Ou tomava remédio para não morrer, para não pegar a lepra. Então, ele fala até uma palavra interessante que chama de triaga, o nome que ele tomava, que era alguma coisa misturada de ervas, de coisas que eram muito comuns, né? Naquela época também. Porque o Guimarães Rosa, ele teve muita convivência com a pessoa que trabalhava com ervas lá em Itaguara. Ele teve conhecimento disso lá. E ele fez uma poesia que está no livro Magma, que chama Reportagem, que ele fala da situação de uma pessoa desolada, de uma pessoa que fica totalmente fora da sociedade. É justamente esse preconceito. Ele tinha tanto medo, porque se a doença aparecesse, ele teria que sair do meio que ele vivia, de qualquer forma. E ele tinha que ir para uma instituição, e era como se declarasse uma prisão perpétua. A pessoa não podia sair daquele lugar mais. Ficava totalmente preso. Ele não podia ter contato com outras pessoas. Então, esse medo do Candelário está muito ligado a esse preconceito em relação à doença, né? Que era uma doença contagiosa e que não havia tratamento naquela época. E demorou ainda um certo tempo para haver tratamento. Agora, eu vou ler só um trechinho da poesia, que ele fala da situação da pessoa, o que acontece com ela. Ele morou em Itaguara e tinha trem de ferro. O meio de transporte comum, naquela época, 31 até 33, era o trem de ferro. Esse trem ele passava por Itaúna. Itaguara pertencia a Itaúna. E lá tinha até o nome de Conquista na época. E era distrito, né, de Itaúna. Itaúna era ligação direta com a estrada de ferro que ia para Betim.
Betim, perto de Belo Horizonte, é onde que tinha a colônia Santa Isabel, aonde que ficavam os leprosos, as pessoas que tinham, que hoje chama hanseníase, né? Eles não usam a palavra lepra mais, e as pessoas ficavam lá nesse local isolado, totalmente isolados. Então, a chegada de uma pessoa nesse local geralmente tinha um ponto de parada do trem. Esses lugares, essas colônias, chamavam colônias, né? Elas tinham sempre um ponto de parada do trem. Se a gente for analisar todas, em Minas Gerais teve 4. Todas elas, as pessoas iam de trem, que era o modo de chegar naquele lugar. E ele parava naquele lugar. E aquele vagão usado para a pessoa doente não era usado por mais ninguém, era só pelo doente. Então, era uma coisa assim, era um estigma, uma coisa terrível, né? E a poesia reportagem, eu vou ler um trecho dela, tá? O trem estancou na manhã fria, num lugar deserto, sem casa de estação, a parada do leprosário. Um homem saltou sem despedidas, deixou o baú à beira da linha e foi andando. Ninguém lhe acenou. Todos os passageiros olharam ao redor, com medo de que o homem que saltara tivesse viajado ao lado deles. Gravado no dorso do baúzinho humilde, não havia nome ou etiqueta de hotel. Só uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O trem se pôs em marcha apressada e no apito rouco da locomotiva gritava o impudor de uma nota de alívio. Eu quis chamar o homem para lhe dar um sorriso, mas ele já ia longe, sem se voltar nunca. Como quem não tem frente, como quem tem só costas. Acabou que eu li a poesia toda. Então, aí explica aquela situação, né, do Sr. Candelário, em relação. De alguma forma, ele retoma muito isso. E é o que eu falo, que é um livro de contos, porque ele tem esse punhado de contos, microcontos, como vocês dizem, a Cláudia já falou no texto, no texto inteiro, né? Então, é isso, gente. É um pontinho que eu queria lembrar, né, que eu queria trazer para vocês, que me gravou, me chamou bastante atenção, justamente porque eu já conhecia essa poesia também. Muito obrigada, tá? A vocês todos. Muito bom, Terezinha. Muito gostoso. Nossa, muito obrigada por trazer. Nossa, né? Como expande, né? Como a gente tem coisas ainda para conhecer do Guimarães Rosa, esse magma, acho que é muito difícil de encontrar esse livro, né? Ele tem para a gente baixar, né? Em PDF. Ah, é? Mas ele foi publicado 30 anos depois da morte dele, né? Porque ele não quis, ele não achava que era um livro bom. E esse livro ganhou o primeiro lugar, né, no concurso pela Academia Brasileira de Letras, em 1937. E só em 1997 que a Vilma Guimarães Rosa publicou o livro. E o livro é lindo, lindíssimo. Vocês veem por este poema, que poema lindo. Mas ele não achava que ele era tão bom. E ele só voltou a escrever literatura 10 anos depois dessa premiação. Ele não escrevia. Ele parou, né? Ele foi trabalhar fora, né? Depois ele começou a escrever outra vez. Então, realmente, é um livro que ficou escondido, embora tenha sido premiado. Maravilhoso, Terezinha. Que riqueza você trazer para a gente, o Magno. Nossa, obrigada. Obrigada a vocês, né, por esse encontro maravilhoso. O Odilon, a todos que estão aqui falando também a respeito do livro. Muito obrriigada, gente. Delícia te ouvir, Terezinha. Bem-vinda. Tomara que você consiga vir mais vezes aqui com a gente. Tomara, né? Não é muito provável, não, porque eu tenho um encontro justamente toda a última quinta-feira do mês. Hoje ela conseguiu escapar. Uma delícia a tua contribuição, muito bom trazer essa história do Sr. Candelário e fazer esse link com o Magno, muito bacana. Obrigada pela presença, pelo carinho. Agora a Leia vai falar. Eu não sei se vai dar tempo da gente com Carla,
do Odilon entrar um pouquinho na história? Ou... Eu não sei onde está. Ele está aqui? Eu acho... eu posso abrir mão de falar para o Odilon encerrar, não tem problema. Não, quer falar um pouquinho, Leia? Quer for breve? Se a gente... O Odilon também você pode resumir só para você finalizar com a gente, Odilon. Assim, vou te tirar essa casquinha aí, porque não dá, né? Tem que sair dessa história com esse gostinho na boca. Não, eu posso abrir mão. Não, Leia, quer falar um pouquinho? Pode falar rapidinho. Não, eu ia ler um trecho aqui do livro das Rosianas, então talvez não seja tão rápido, então pode encerrar com o Odilon. Depois manda para a gente o texto, tá bom? Tá bom. Obrigada, Leia. Odilon, com você agora, Odilon, você pode resumir também, porque a gente sabe que está com o tempo em cima da fita, mas está contigo agora, é um prazer te ouvir e ter que começar e finalizar com você é um presente. Esse trechinho é curtinho. Eu digo ao senhor, eu gostava de Zé Bebelo. Redigo que eu menos atirava do que pensava. Como era possível, assim, com minha ajuda, a morte dele, um homem daquela qualidade, o corpo dele, a ideia dele, tudo que eu sabia e conhecia, nessas coisas eu pensei. Sempre, Zé Bebelo, a gente tinha que pensar. Um homem, coisa fraca em si, macia mesmo, aos pulos de vida e morte, no meio das duras pedras. Senti em minha goela, aquela culpa eu carregava. A resto, gritei: Joca Ramiro quer esse homem vivo! Joca Ramiro quer esse homem vivo! Joca Ramiro faz questão! Aqui, nem não sei como tive o repente de isso dizer. Falso, verdadeiro, inventado. Gritei firme, repeti. Os outros companheiros aceitavam aquilo. Diziam também. Até João Curiolo. Joca Ramiro quer esse homem vivo! É ordem de Joca Ramiro! De lá não atiravam mais. Só bala ou outra. Só. Arre! A unha, chefe! O sangue de outro perguntou. João Curiolo respondeu que não. Eles deviam de estar reservando balas para um final. Ordem de Joca Ramiro é pegar o homem vivo. Ainda eu disse. Ali, Zé Bebelo, eu salvasse. Todos aprovaram. E eu? Eu sei, o senhor agora vai não me entender. O como são as coisas. Todos me aprovaram. E aí, extraordinariamente, eu dei um salto de espírito. O quê? Mas então eu não tinha pensado tudo, o real? O que era que eu estava fazendo? O que era que eu estava querendo? Que pegassem vivo Zé Bebelo em carnes e ossos, para depois judiarem com ele, matarem de outro pior jeito e fácil. Minha raiva deu em mim. Me mordi, me abri, me amargo. Tanto tudo ia sendo sempre por minha culpa. E daí pedi tudo ao rifle e às cartucheiras. Eu atirava, queria, por toda a lei, alcançar um tiro em Zé Bebelo para acabar com ele de uma vez. Esse tiro de sofrimento. Tu está louco, Riobaldo? Diadurim gritou, rastejando para perto de mim, travando em meu braço. Joca Ramiro quer o homem vivo. Joca Ramiro quer. Deu ordem. Todos agora me gritavam, assim, contra mim. Assim todos. O que eu havia de desmentir? E não vi direito o fato. O que vi foi Zé Bebelo aparecendo de repente, garnizé. O que ele tinha numa mão era o punhal, na outra uma garrucha grande, fogo central, mas descarregou a garrucha atirando no chão, perto dos pés dele mesmo, arrancou poeira e por trás daquela poeira ele reapareceu.
dando pensamento assim, aprumado, peso, de briga. Eu vou pular já no final, é só porque tem uma coisa que é importante falar de Riobaldo. Deixa eu ver quando é que eu acho para poder já pular para lá. Aqui, só essa frase para fechar. Eu parei quieto, vago, se me estranho. Não queria que ele me reconhecesse. Que lindo! Viva, Odilon! Viva! Que maravilhoso te ouvir. Até o coração aqui dá taquicardia aqui do lado. Não é? Fica batendo forte aqui dentro quando ele faz. Gente, como ele é bom, como ele é querido, como ele faz a gente entrar na história do personagem. Odilon, é muito bom te ouvir, Odilon. É um presente de Natal da confraria para todos vocês. Esse Odilon, essa interpretação, essa fala, esse menino aí de Minas aí que emociona a gente todo sábado e está com a gente, assim, caiu na nossa história, né? A Marilda trouxe ele para nós, também uma delícia. Olha, eu queria te agradecer pelo carinho, pela presença, muito bom. E agradecer a todos vocês por estarem presentes e por ter ter passado esse ano, essa confusão, essa abertura, esse mundo renascendo, essa dualidade da gente, vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente, a gente não sabe para onde vai, mas o que mais importante, o que liga a gente é essa coisa de poder partilhar e de poder acreditar. E se metamorfosear na vida também, e se transformar a todo momento, e entender o bem, e se esbarrar no bem, no mal, no claro e no escuro, nessa coisa toda linda que é a vida. Então, eu queria desejar para vocês um Natal lindo, maravilhoso, e uma passagem, uma travessia muito linda, muito iluminada para todo mundo, e agradecer só, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Nós vamos ter mais um encontro ainda, que vai ser da confraria, mas assim, é isso. Então, essa travessia do Guimarães para por aqui. A gente já vai postar o restante para vocês, até o material de apoio também. E eu queria abraçar todo mundo e dar um beijo em todo mundo e agradecer sempre. Muito obrigada pela presença. Eu também agradecer e dizer que ler O Sertão está sendo uma experiência assim maravilhosa, é um presente estar com vocês, a gente ter essas trocas. Acho que é uma forma também de uma certa resistência da gente superar todo esse redemoinho, né, que a gente vem vivendo. E que bom que a gente está junto, ainda bem que a gente tem a arte, literatura, Guimarães Rosa, para ser um alento, né, nesses tempos, e que venha mais Guimarães Rosa para o ano que vem, e que a gente continue juntas aqui. E dia 27 de janeiro a gente volta com o Grande Sertão, e aproveito para reiterar aqui o convite para participarem do evento do Odilon, que vai ser agora esse sábado. Coloquei o link aqui no bate-papo. Inscrevam-se, que é maravilhoso, é uma experiência estética lindíssima, como a gente viu um pedacinho aqui da participação dele. Então, muito obrigada. Que bom a gente poder se enveredar juntos pelo Grande Sertão. É um presente para mim e para a Casa Frida. E que bom a gente estar aqui juntos. Obrigada a todos mesmo. Obrigada, Casa Frida. Obrigada, Casa Frida. Obrigada, Odilon. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Confraria. Gente, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Léa. Obrigada Como pela vocês tivemos Natal o ano inteiro. Foi Natal o ano inteiro com vocês. Feliz Natal. Mais um ano vai estar entrando aí, a gente vai ficar junto. Muito gostoso. Terezinha, obrigada, Cris. Obrigada, Yolanda. Mônica no Sertão. Você foi um bálsamo na minha vida. Grata, muito grata pelo dom de cada um, pela partilha dos dons. Muito obrigada. Isso é pão, isso alimenta. Obrigada, gente. Obrigada, vocês são presentes para nós. Valéria, delícia te ver também. Inês, Marilda, obrigada pelo carinho. Deninho, obrigada. Lúcia, beijo para você. Adriana, gostoso ver vocês. Stefanelli, muito bom. Odilon, eu não tenho palavras, tá? Mas você é um presente, de fato. Você entra Eu digo mesmo de vocês, Cláudia e Carlinha. Digo mesmo.
Vocês são um presente, eu que agradeço. Muito obrigado e obrigado a todo mundo pela escuta. Muito obrigado. Até sábado, né? Na sala até sábado, eu vou estar lá. Gente, boa noite, obrigada. Obrigada, Marilda, por ter boa noite. Até janeiro. Boa passagem de ano. Ivani, muito delícia. Obrigada, Leila. Obrigada pelo carinho, gente. Muito. Judite, beijo para você também. Yara, um beijo. Tiago, obrigada também aí, ajudar a gente. Estou pegando todo mundo pela mão, muito gostoso. Araci, muito bacana, muito gostoso. Denil, um beijo para vocês, uma boa noite para vocês. E quem não tiver agora no próximo encontro, a gente se encontra no ano que vem e vamos ficar juntos nessa travessia, nessa coisa do Guimarães, nesse sertão, nesse Rio Baldo, nesse Teadorim, nessa vida que brota, que flui de tudo quanto é lugar e que faz com que a gente se conteste o tempo todo e se transforme, tá? Um beijo, uma noite linda para vocês. Léia, eu vou guardar tua foto para mim depois, tá bom? Um beijo aqui. Obrigada, Yara. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, Yara. Olha só. Tchau, Léia. Bom final de ano. Tchau. Um beijo para você também. Um beijo. Feliz ano novo, gente. Obrigada. Sandro, obrigada pela presença também. Delícia. Obrigada pelo carinho, viu? Tá aqui com a gente. Uma boa noite para vocês, gente. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Cris. Um beijo na sua mãe. Um beijo para você, querida. Um beijo. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.